Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Pois muito bem, talvez. Já falei outras coisas mais assim, mas acho que hoje é o vídeo ou um dos vídeos mais polêmicos do canal. Não porque o tema, nossa, é um negócio que eu vou falar que é totalmente impopular, mas eu vou fazer um esforço aqui, muito sério, para explicar para você, meu irmão, que me fez essa pergunta de o que afinal de contas é aquele fenômeno que o pessoal do movimento da renovação carismática católica chama de batismo no Espírito ou efusão do Espírito. Ele diz que houve mais batismo no Espírito, mas que já ouviu o pessoal também falando, não, é efusão. Então, vamos lá. Batismo é mergulho, efusão é quando vem do alto, tá? Quando você tem um é mergulho, o outro é receber, né? Tipo, é ser encharcado por. Então, efusão. Né? Um é de baixo, outro é de cima, vamos dizer assim. Você é mergulhado, o outro, a água vem sobre. Então, acho, essa é a minha opinião. Não está claro. Como diz um técnico de futebol, esta é a minha opinião, tá? Acho que efusão cabe mais. Não só por uma orientação aqui da Igreja do Brasil já há uns anos atrás, de que se use efusão, porque batismo poderia causar confusão com o sacramento do batismo, mas porque você que participa do movimento sabe que como é que acontece o momento de pedido do Espírito Santo? Você pede para o Espírito Santo vir. Você fala, vem Espírito Santo. As pessoas rezam umas pelas outras e impõem as mãos. É de cima para baixo. Não há mergulho. Pensando desta maneira, acho que cabe mais efusão. Mas não é esta a pergunta. Se ele não é sacramento, o que ele é? Aonde ele se encontra? Ele é uma coisa muito elevada, né? Porque o pessoal acaba falando tanto dos carismas, Leandro. E você já mencionou aqui sobre os 7 dons do Espírito Santo, não fez um curso, não fez nada sobre os dons do Espírito Santo, né? Faça crisma comigo que eu explico. Para a turma de crisma eu explico um a um e dou a fonte, tá? Vamos lá. Antes da gente, eu tô sem pressa para esse vídeo, tá? Então se esse vídeo ficar um pouquinho maior, eu peço que você permaneça, porque esse vídeo vai tirar sua dúvida. Eu vou tirar sua dúvida. Mais do que essa aqui de batismo é mergulho, efusão é um derramamento, né? Eu achei a palavra correta. Efusão é um derramamento do Espírito. Me parece mais que é derramamento do que... Mas você vai entender onde é que está essa coisa aí. Pois muito bem, algumas pessoas poderiam dizer, mas quem é você para vir falar do negócio que deveria chamar um carismático para falar? Pois muito bem, né? Caso você não saiba, vai ficar sabendo agora. Há 10 anos atrás eu era coordenador de grupo de oração. Pois é. Ué, mas você não está mais na renovação? Não estou mais na renovação carismática. A renovação carismática me ajudou a encontrar o meu lugar. Né? E eu não preciso fazer como uns irmãozinhos aí, que hoje cospe no prato que comeu. Eu não acho que é necessário esse tipo de agressividade. Eu não acho que eu preciso vir aqui detonar a renovação. Não acho. Você faz, cuide, o canal, faça isso no seu canal, tá bom? Né? No canal aqui eu vou dar a minha opinião. Vai haver uma crítica, mas é uma crítica respeitosa. Eu não estou aqui para detonar ninguém. Eu não sou mais do que nenhum carismático, não sou melhor do que eles são muito bons. Tenho grandes amigos que ainda participam ativamente. Então, você tem problema com a renovação? Vá falar com eles. O problema não é comigo, eu não resolvo esses problemas, eu sou só mais um católico. Vou responder uma pergunta, ok? Dito tudo isto, com 5 minutos de vídeo você já sabe o que é batismo, o que é efusão, que batismo é mergulho, efusão é derramamento. Vamos agora também mostrar algumas coisas. Eu fui do Ministério de Formadores. Aqui, ó. E eu acho que ainda são esses que se usa.
a primeira e a segunda edição. Tem aqui as orientações, o que que fala, o que que não fala. Bem legal mesmo. Se ainda... isso aqui não era para pegar, mas tudo bem, né? Se ainda há dúvidas, né? Eu tive esse aqui, eu vou mostrar, mesmo que eu repita, né? Ó, né? Esse aqui, ó. Eu acabei tendo esse porque uma pessoa me deu, né? A pessoa era da intercessão, ai, não tô usando, me deu, esse aqui eu li. Apesar de não ser da intercessão, olha que coisa. E vamos lá. E ó, eu cheguei a trabalhar, né, porque o pessoal também fez, esse aqui tem apoio da renovação, não é necessariamente da renovação, tá? Mas ó, eu trabalhei até em formação do pessoal de fé e política. Eu fui formado aqui, tá? Isso aqui foi em 2016. Eu já mencionei, tem um vídeo meu que eu falo que eu trabalhei com eleição e não é para mim. Mas você entende política? A gente tenta analisar, mas o canal não é disto. O canal é para outra coisa. E aí, a gente dava formações baseadas nas apostilas chamadas módulo básico. Então, eu vou mostrar aqui, eu vou mencionar aqui, tá? Vou mostrar primeiro ela. Então, a primeira é essa aqui, identidade. É a primeira que eles usam para falar sobre o que é a renovação, a história da renovação, o que é batismo no Espírito Santo, que não é tudo, mas ela é importante, como o novo Pentecostes e tudo mais. Então, identidade, a primeira. A segunda que eles explicam são sobre os carismas, não é sobre os dons, não é sobre as virtudes cardeais. Ou seja, podemos até dizer assim, não é Coríntios 13, é Coríntios 12. Aqueles que estão lá no final de Coríntios 12. Pode olhar na sua Bíblia, você vai ver lá os tais carismas, né, recebidos de modo gratuito. E que são, daqui a pouco eu vou falar onde eles se encontram, porque o carisma e o batismo no Espírito Santo tá ali, é a mesma coisa. Você vai ver. Terceiro módulo é o grupo de oração. Aqui, ó, eles explicam como é que funciona o grupo de oração nessa apostila aqui. Tem lá, módulo básico. Você tem todas? Tenho, eu não dava formação? Então, a gente explica parte por parte como é que funciona. Eu não tenho mais aqui, eu passei para frente, mas eu tenho até o certificado ainda aqui, de formação de ministro de louvor. Pessoal que ministra louvor, que agita, né? Vamos levantar agora, isso. Vamos orar pelo irmão. Olha pro irmão do lado. Eu sei que vocês não gostam disso. O que o pessoal reclama do olha pro irmão do lado. Nossa, mas vocês são chatos também, hein? Tudo também vocês reclamam. Né? Esse aqui, eu não sei porque eles mudaram a capa, mas não colocaram nem módulo básico, nem não básico. E agora tá com essa capa aqui. Não era dessa capa, mas essa capa é a capa mais nova. Ou será que mudaram de novo, né? Essa aqui é a oração na vida cristã. Então falam de oração, sobre formas de oração, oração vocal, mental, dificuldades na oração. Tem tudo aqui. Eles explicam, ó, oração de louvor. Isso aqui tá no catecismo. Olha lá na quarta parte do catecismo. E aqui eles fizeram, e eles vão explicando por quê. Porque eles têm uma dinâmica própria, né, de trabalhar. Olha, aqui eles falam de proposta de vida de oração, ser um amigo de Deus. Né? Jesus ensina-nos a orar, os 7 pedidos do Pai Nosso. Está aqui na oração, estão aqui falando. Né? Eu fiquei abismado, porque algumas pessoas falam, mas eles não falam dos 7 dons do Espírito Santo. Mentira, eles falam sim, eles têm uma apostila chamada Santidade. Aliás, de oração, eu não tenho essas eu não tenho mesmo, eu tentei na época, mas estava meio difícil, não tinha nem na loja lá, que era o de oração e meditação, que era o encontro com Deus, encontro comigo, encontro com o próximo. Eu achei muito legal a ideia, mas esses daí eu não consegui, eu tentei comprar na época, falei, pô, isso aí já dá um passo, e eu queria muito, por quê? Porque essas coisas eu falava diretamente pro pessoal do grupo de oração, não ficava esperando ter a formação, não, já ia pra galera, né? Então eles têm um livro, esse aqui eu não sei se já tem capa nova, mas eu ainda tinha essa capa aqui, Santidade, né, que é do Ministério de Formação. Aí você fala, ué, mas do que fala a santidade? Sobre santificação, aquela parte dos 10 mandamentos, né? Ó, a vossa santificação, as bem-aventuranças, pedagogia, os 10 mandamentos, caminhos para a santidade, virtudes sobrenaturais e dons de santificação. Sabe que virtudes que eles falam aqui?
Aquelas lá, prudência, justiça, fortaleza, temperança, fé, esperança, caridade e os dons de santificação, que são os 7 dons do Espírito Santo. Como eles não falam disso? Claro que fala. Fala de santificação do mundo, frutos do Espírito Santo, frutos de promoção da vida. Tá aqui, tá aqui. Ai, nunca ouvi. Então peça para a diocese colocar o Ministério de Formação para dar essa apostila, né? O outro, liderança em serviço na RCC. Aqui, ó, sobre líderes. Esse aqui eu acho que eles fazem bastante. Às vezes eles não usam, eles falam assim, ó, nós vamos dar uma formação sobre liderança. Aí eles chamam todo mundo no local. É essa apostila que é a base. Eles usam essa aqui. Entendeu? O encontro de líderes é daqui que eles pegam. É desse aqui. Mas aí, tá vendo? Os caras criaram um negócio. É um comportamento de seita. Porque eles não falam sobre a Igreja Católica. Como não? Como não? Como não? Como não? Lógico que falam sobre a Igreja. A luz hoje tá aqui, ó. Falam sobre a Igreja Católica, sim, senhor. Aqui, ó. Igreja. Falam sobre a Igreja. Né? E falam, tem a formação, inclusive dão aspectos gerais da igreja, fala da Sagrada Escritura, fala da economia sacramental, da visão da igreja, da tradição, do porquê que ela é una, é santa, é católica, os sacramentos. Como não? Né? Conta um pouco da história da igreja, alguns papas, né? Não sei se já atualizaram para os papas atuais, porque aqui ia até... Não, colocou mais os papas do início do século passado. Né? Vai aqui, Leão 11, 10, não, desculpa, gente. Não, é que não. Leão 13. Que Leão 11 o que? Leão 13, Pio X, Bento 15, Pio 11, Pio 12. Sim. Então, eles colocam alguns papas e depois vão dizendo, vai mencionar como é que a igreja foi crescendo na América Latina, os desafios das seitas, a estrutura da igreja, o papa, o laicato. Pronto. É isso. Como não fala da igreja? Lógico que fala da igreja. Mas olha, que isso aí é uma bobagem que eu, assim, sem tamanho. A igreja só reza. Primeiro que isso é uma bobagem. Né? Primeiro que existe um encontro da renovação no final da década de 70, começo de 80. Amigo meu tinha essa... É uma análise que eles fazem e eles fizeram a partir... Olha isso, porque eles foram questionados pela teologia da libertação, do comportamento, que não era, né, de acordo. Foram criticados. Aí eles fizeram um estudo a partir das premissas da teologia da libertação. E aí que conclusão eles tirariam? Meu, é muito legal. Né? Você pensa que não tem gente que estuda na... Tem muita gente que estuda, viu? Eles deram uma resposta super legal. Vou ver se ele tem ainda. Quem sabe vira um vídeo um dia. Mas é bem legal essa resposta que a renovação dá para a TL. Do tipo assim, olha, a gente analisou a partir das premissas de vocês e todas as premissas de vocês estão erradas. A gente vai permanecer como nós estamos, tá bom? E é muito legal essa resposta. E aí tem, já que eles falam que o pessoal só reza, doutrina social. Não tem? Lógico que tem. Fala da doutrina social da igreja, né? Que é a base. É ou não é? Não é? Aqui, ó. Ensino do Antigo Testamento, pensamento social do Novo Testamento, pensamento social da Igreja, fala da Rerum Novarum, da 40º ano, da 80ª Adveniens, né? Mater et Magistra, Pacem in Terris, tá tudo ali, ó. Desenvolvimento solidário da humanidade, trabalho humano, nova ordem, centésimos anos. Tá tudo aqui. Puxa, que coisa, não? E para completar, eles ainda falam, ainda tem aquelas formações que são dadas, é quase um grupo de catequese. Aqui, ó, grupo de perseverança eles fazem. Para quê? Porque às vezes o pessoal chega lá na coisa, o cara fez catequese, o cara foi crismado, mas chega com a doutrina da igreja bem abalada. Aí ele escuta as coisas lá no grupo de oração, ele fica confuso, coitado. Então, existem esses volumes do grupo de perseverança para que os formadores dentro dos seus grupos orientem, deem aula quase que de catequese, sim. Porque esse pessoal precisa de catequese. É lógico que não vamos dispensar a parte da oração, pelo amor de Deus, gente. Continuem rezando e rezem muito. Aliás, eu acho que tem rezado pouco. A gente está rezando pouco. Tá fazendo de conta que tá rezando, né? Mas
aqui vem agora o ponto que eu queria falar. Né? Onde é que se encontra, afinal de contas, Leandro? Porque quando você ouve os tradicionais, outros grupos e tal, ninguém fala de batismo no Espírito. Ninguém fala de efusão do Espírito. E até existe uma galera que faz bico quando falam de carismas. Ora, para a galera que fala mal dos carismas, eu já fiz um desafio. Caríssimos, vamos refazer o desafio. Eu não fiz aqui, então agora ele vai se oficializar. Caríssimos irmãos tradicionais, né? Já que você bate no peito e fala assim de você. Eu preciso, porque eu não tenho esta capacidade, eu sei que vocês têm, porque vocês realmente são bons católicos. Quando eu digo fazer o desafio, eu não estou ironizando ou dizendo tradicionais só de boca, não. Eu sei que vocês sabem pra caramba, eu sei que vocês são muito bons, vocês estudam de verdade, e vou dizer, vocês rezam. Mas esses irmãozinhos também rezam. Eles são de oração. Mas, quando é para falar de carismas, que estão lá na Bíblia, eles estão mencionados, vocês simplesmente dizem assim: é uma catarse psicológica, é uma mentira. Vou ser muito sincero, tu não responde à oposição. Vocês não estão respondendo à dúvida do povo. Vocês simplesmente estão dizendo que não presta e que, se você faz, você é maluco. Isso responde alguma coisa? Não. Por que não responde? Porque algumas pessoas acabam tendo uma grande conversão lá dentro. E muitos deles estão aí agora no meio de vocês, xingando a renovação, mas começaram na igreja através da renovação carismática. Então alguma coisa aconteceu ali para ele estar agora junto com vocês, participando do rito, rito de sempre. Eu vou usar esse termo porque eu também concordo, eu não acho errado não, eu concordo com esse termo, rito de sempre. Porque não mudou. O que eu entendo, e eu não vou entrar nessa seara, é que eu não vejo, a princípio, precisaria estudar mais, sobre o rito novo para dizer que ele não vale nada, como alguns às vezes alegam. Porque aí a gente entra num problema seríssimo. Mas o tema não é este. Então vocês precisam, ao invés de pegar, olhar um grupão e falar assim, bando de gente louca. Não, vocês precisam explicar teologicamente por que é e por que não é. Porque sempre foi a tradição da igreja, sempre quando ela tinha uma oposição ou algo que ela considerava errado, fosse em hábito, fosse em oração, fosse em comportamento, fosse em padre, fosse em doutrina, ela pegava aquilo, estudava e explicava. Vocês não estão explicando. Vocês não estão explicando os carismas do modo correto. Então vocês precisam ter uma doutrina que, a partir da tradição, explique os carismas. E não simplesmente falar que as pessoas são loucas, que elas enlouqueceram, que isso é catarse, é não sei o quê. Porque não resolve o problema. Não resolve o problema. O primeiro ponto é esse, então. Tá bom? Então, sobre o carisma é isso. É para os tradicionalistas. Para os carismáticos, agora talvez vocês vão ficar meio chateados comigo. Porque eu não sei como você vê. E assim, quando a gente lê lá a introdução sobre o batismo no Espírito Santo, os fundamentos, a finalidade e os frutos, vamos lá, que é a parte que nos interessa, a sua introdução não deixa clara. A introdução fala de um modo... Eu não posso usar a palavra errada porque senão pode criar na cabeça das pessoas como se eu estivesse dizendo. Não há uma explicação clara e direta.
ela fica nas coisas, porque Jesus fez, o enfoque novo, não inovador, porque o batismo é uma graça, é uma experiência, não sei o quê, mas não fala o que é. Não explica efetivamente o que é o batismo. Eu vou usar até o termo que se usa, batismo no Espírito Santo, tá? Ou efusão. Batismo ou efusão. Não explica claramente, só fala que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele toca o coração, que ele faz isso, que é uma grande, maravilhosa experiência, que as pessoas são transformadas, que ele não é a renovação, ele é uma coisa que dá, que aumenta a identificação da espiritualidade da renovação. Mas ele não vai. Aí fundamento, ele dá alguns pontos bíblicos, ele traz até alguns fundamentos doutrinários, ele fala de alguns, né, ele faz alguns acenos à parte da tradição, que fala do batismo e fala de algum outro efeito. Vocês percebem? Assim, para mim não fica claro. Né? E aí fala da finalidade, que é deixar a pessoa cheia do Espírito Santo. Dá até o nome, pleró e tudo mais. Eu vou ser sincero. Eu não sou teólogo, provavelmente quem escreveu mas acho que falta fundamentação mais profunda aqui. Então, essa é a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião mesmo, de muitos anos. Esse negócio de renovação, eu devi de conviver, são 25 anos. Aliás, 25 anos, tanto com a renovação, como estudando. Então, eu estou dando uma base de que, para mim, está ruim o texto. Outro problema. Aí eu vou dar um livro, você que quer aprender sobre os 7 dons do Espírito Santo, de um modo bem legal. Acho que atualmente o melhor livro que eu encontrei, né, que explica muito bem os 7 dons, explica muito bem a ação do Espírito Santo, é esse aqui, O Grande Desconhecido, o Espírito Santo e seus dons, do Antônio Royo Marim. Eu acho que esse aqui é o melhor. Né? Sobre o Espírito Santo e Pentecostes, eu não coloquei o livro aqui, mas é o do Movimento da Transfiguração. Eu devia ter trazido. Eu devia ter colocado aqui. Agora eu não vou pegar não, porque também até achar, meu amigo, tá no meio das coisas ali, eu não vou achar. E aí eu vou demorar muito tempo. Vamos lá. Nós já sabemos que batismo é mergulho e efusão é derramamento. Então, o que é esse negócio que acontece no ser humano? Bom, nada mais é... Pode ver, quando é que as pessoas afirmam ter ocorrido essa ação do Espírito Santo? No momento da conversão. É a conversão, gente. É a verdadeira conversão. Todas as pessoas que afirmam na renovação, né, as de fora acabam não usando esse termo, mas falam, eu recebi o batismo do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, senti o fogo e não sei o que, e bababi, bababá. É o momento da conversão, gente. Não, mas espera aí, os carismas é algo elevado e tal. Não, calma, não é não. Não é não. Isso é para o início da vida cristã. Isso é porta de entrada. Os carismas são portas de entrada. Pode ver que eles sempre têm função de ação na conversão geral da comunidade. Né? Você profetiza para quê? Para que pessoas se convertam. Ocorrem milagres para quê? Para que essas pessoas sejam tocadas e transformadas por Deus. Alguém faz uma declaração de fé por quê? Por que você ora assim ou assado? Porque você reúne as pessoas ali para a oração. Por que no momento da oração precisa ter alguém para discernir se é de Deus ou não é de Deus? Por que o pessoal está orando em línguas? Aí de repente a oração parece que dá uma parada e uma voz se manifesta mais do que as outras, e aí aparece uma voz em português e fala, o Senhor está falando isso. Por que precisa de uma palavra de cura
para dizer assim, ó, o senhor está tocando a pessoa assim, assim, assado. E aí a pessoa levanta a mão. E realmente é curada. Ou o Senhor fazendo uma exortação sábia na vida de alguém. É palavra de sabedoria. Não é o dom de sabedoria. É só uma palavra que veio no momento. E que é notável que essas pessoas que ocorrem estas manifestações estão também, se não estão no início, como aquele que está recebendo agora o batismo do Espírito Santo, estão no início da vida cristã, cometem um monte de pecado, fazem as coisas. Então está todo mundo no início da vida cristã? Basicamente sim. Se nós pegarmos, vamos fazer assim porque fica mais fácil, agora nós vamos juntar a tradição. Se nós pegarmos as 7 moradas de Santa Teresa, eu diria para vocês da seguinte maneira, e eu vou explicar desta maneira aqui, e assim que a gente vai encerrar. Então agora preste muita atenção. Os carismas estão na primeira morada. Você vai falar, mas não é possível, Leandro, se não na primeira, na segunda. Vamos dizer que o batismo no Espírito está na primeira morada e os carismas na segunda, que é quando a pessoa entra na vida de oração. Quer dizer, ou seja, a pessoa se converte, tem aquele desejo pela oração, começa a rezar, começa a participar da missa e também como ela participa desses grupos que pedem os dons e tudo mais, os dons também agem nela para que ela comece a perceber a ação de Deus, também se converta e o irmão se converte. Às vezes, ela não se converteu, mas já está executando alguma ação. Então, Deus usou, ainda que esta ferramenta seja uma ferramenta ruim, Deus fez a graça acontecer na vida dos outros. Ou seja, o carisma não é sinal de santidade. A efusão do Espírito é o processo de conversão, que pode ocorrer pela imposição das mãos ou pode ocorrer, como por exemplo ocorreu com Edith Stein, que foi se tornar santa. E qual foi o momento de oração dela? Ela encontra o livro numa noite, chamado Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, lê o livro todo, se converte e vai para o convento. A efusão dela foi a leitura de um livro. Foi isto. Foi isso que aconteceu. E então, estes dons devem auxiliar o cristão que os recebe, e que naquele momento de oração se transformou, se converteu, também a ele se converter e buscar a santidade, já que ele está vendo a ação no meio do povo. Tudo isso está ali entre a primeira e a segunda morada. Pronto. E para ele avançar para a terceira? Bom, ele vai ter de tornar esta oração ainda mais formal. Esta oração, que é, não vou chamar de efusiva, no sentido agora da efusão, mas de que ela é muito, muito barulhenta, no sentido de que as orações sempre são em voz alta, as expressões sempre vêm com mais barulho, com música, com manifestação, com grito, isso e aquilo. Então, a pessoa, para que ela dê este passo e vá crescendo na fé, essa oração ela vai começar a se transformar e se tornar mais silenciosa. Não é que ela vai largar o grupo de oração. Assim como tem gente que confunde, pensa que a pessoa, quando ultrapassa, que os santos, aquelas pessoas que realmente chegam na santidade, não rezam mais o terço, ou não rezam mais o Pai Nosso, Ave Maria. Não, elas continuam rezando o Pai Nosso, Ave Maria, elas continuam fazendo oração vocal. Mas as pessoas naturalmente saem da oração mais vocalizada. Veja, as orações da renovação carismática são extremamente vocais, elas são muito vocais. Quando você pega, não coloquei aqui, mas é de um outro padre, do padre Arinteiro, chama graus de oração. O primeiro grau da oração é a oração vocal. Então, a oração da renovação carismática, as orações carismáticas, do uso dos carismas, elas são extremamente vocais. A gente tem que diminuir. Não, meu filho. Eu costumo dizer assim, se você não faz bem o básico, para de querer achar
que você agora tem que... Ai, não vou mais falar... Não. Você tá no começo. Mas, Leandro, eu tenho 25 anos, igual você. Ah, então, nós estamos no começo. Então, como nós estamos no começo, ouve de novo o que eu estou dizendo aqui. Para de se achar. Nós estamos tudo no começo. Estamos apenas começando. Para de se achar o bonitão. Ah, agora eu rezo só em meditações. Leio um pouquinho e silencio. Você não está rezando, você está macaqueando aí. Para com essa coisa. Então, é o início. E o próprio São Paulo, lá em Coríntios 12, ele fala assim: agora vamos para o que realmente importa. E quase ele fala isso mesmo, não é essa palavra que ele usa. Não, vamos para algo mais elevado. Aí ele vai falar do quê? Da fé, esperança e caridade. Entenderam? Aí ele vai falar das virtudes teologais. Ele poderia também pegar e falar dos 7 dons. Ele fala das 3 virtudes teologais. Ué, mas as virtudes teologais e os 7 dons do Espírito Santo estão acima, então, nós poderíamos dizer, hierarquicamente, dos carismas? Sim. É aqui onde muita gente confunde. Os 7 dons e as virtudes teologais estão acima dos carismas. E por quê? Por uma razão que eu já expliquei muitas vezes, e se você quiser tem vídeo aí sobre graça santificante e graça atual. Primeiro ponto. A graça santificante, ela você recebe no sacramento. Ela fica dentro de você ali paradinha. A graça atual é essa graça que atualiza em nós aquela graça de sempre. Aquilo que Deus sempre faz na humanidade, ele atualiza em nós, torna atual aquilo que sempre foi feito. E então, é esta graça atual que converte os corações. É esta graça atual que está proveniente a tal do mergulho no Espírito, ou o tal do derramamento no Espírito, que ali estaria o que a renovação carismática chama de batismo. E, consequentemente, dali existem fenômenos espirituais que ocorrem nas almas, que são os tais carismas, e que santificam a comunidade e, claro, logicamente, por conseguinte, a pessoa também vai se convertendo, vai se transformando, porque ela vai vendo a graça de Deus e ela vai buscando mais o Senhor. Pelo menos na regra deveria ser assim. Só que até essas pessoas podem dizer para você que se já manifestou-se, né, já proclamou alguma cura, já viu conversões, pessoas, né, em pregações dele se converteram e pararam de usar drogas e tudo mais, esta pessoa também sabe que é um pecador. Então, ela precisa continuar rezando, se aprofundando, orando e buscando cada vez mais fugir dos pecados graves e adentrar na purificação total de sua alma, quer dizer, se livrando também dos pecados veniais. É nesta hora que realmente os dons da fé, da esperança e da caridade e os 7 dons do Espírito Santo vão começar a agir para valer. Depois que você supera isto. Porque enquanto você não supera os pecados veniais, acontece a fé? Claro que acontece. Acontece a esperança? Sim. E a caridade? Também. E os 7 dons do Espírito Santo? Sim. Só que eles não acontecem de modo pleno. De vez em quando, pá, a pessoa tem lá a manifestação. Né? Ela às vezes até pensa que é carisma. E não é. Porque às vezes foi até meio silencioso a coisa. Mas estava lá, acendendo. Entendeu? Só que quando ela ultrapassa esses pecados veniais e ela vai se purificando realmente, é quando, segundo Santa Teresa, a pessoa adentra a 4ª morada. Tá perfeita? Não, a pessoa pode cair, tá? Na 4ª ali é um negócio meio bagunçado. Olha, a primeira fase da 4ª morada, quem leu já sabe que é confuso. Então, ali tem uma batalha espiritual, uma purificação da alma. Então a pessoa não pode se achar o bonzão. Ou, nossa, estou santificado porque não peco. Não cometo pecado nem venial. Ah, caiu. Na hora que fez isso, caiu. O demônio tá doidinho para dar uma rasteira. Mas a pessoa começa a deixar a mesquinharia de lado. Para de ser mesquinho.
para de se achar, né? E para de cometer esses pecados graves, de ficar irritado por tudo, né? De não querer emprestar nada, né? Então a pessoa realmente purificou-se, ultrapassou os veniais, adentrou a quarta morada, tão difícil, né? Diz o Padre Paulo que 98% das almas não adentram, quer dizer, não chega na vida mística, permanece na vida ascética. Por isso que eu nunca expliquei. Por isso que o nome do canal é Ascese e Catequese. Porque o que nós precisamos? Primeiro, rezar, converter-se, e nós precisamos de ascese. Ascese é o quê? Disciplina. Então nós precisamos rezar, nós precisamos começar a treinar virtude. Por isso que eu nunca falei disso aqui. Eu estou falando de mística hoje. Acho que é o primeiro vídeo que eu falo de alguma coisa verdadeiramente mística. Verdadeiramente da vida mística. Quer dizer, o cara ultrapassa porque ele corrige seus comportamentos, larga sua ira, supera a inveja, né? Reza mais, jejua com mais qualidade e ao mesmo tempo não deixa a vaidade tomar conta de si, ele não fica caindo nessa bobagem. Então ele vai aprofundar mesmo. Ou tá crescendo no amor. Aí os dons começam a se manifestar para valer. Por isto, meus irmãos, renovação carismática é porta de entrada. E não venham dizer que nisso eu estou diminuindo o movimento. Não, porque é porta de entrada a renovação carismática, o EJC, ou o EAC, né? Tem alguns locais que é encontro de adolescentes, outros é encontro de jovens. O encontro de casais. E todos esses movimentos são tudo porta de entrada. Então não estou diminuindo. Inclusive, né, para vocês não acharem que eu estou apenas elevando. Não, a catequese também é porta de entrada. Mais do que nunca vocês. Eu acho que mais do que vocês percebem, né? Que a gente recebe pessoas que estão vindo muitas vezes tão longe, afastado da igreja. Aí vem participar, aí ajusta o casamento, corrige isso, né, começa a participar da igreja, aí vai participar de alguma coisa. Né? Então também é porta de entrada. Nós não temos, eu conheço poucos, nós não temos muitos grupos que são de aprofundamento. Não tem. Né? Até uma direção espiritual é bem difícil. Então, é isto. Eu não tenho como ir muito mais além, mas eu acho que eu coloquei aonde pertencem os carismas e o batismo no Espírito Santo, onde ele fica. Nossa, que pancada. Foi o vento? Deve ter sido. Né? Onde se localiza o batismo no Espírito Santo, que ele nada mais é do que aquele momento da conversão da alma que a partir dali pega um grande amor a Deus e quer se entregar cada vez mais. É a graça atual agindo. Se junto disso você também recebeu o sacramento, prepare-se para grandes mudanças na sua vida, porque ela vai se transformar mesmo. E eu tenho certeza que assim como aconteceu com tantos irmãos que estavam ou no retiro, ou lendo o livro, ou numa conversa formal de amigos, que já ouvi sobre isso também, ou num momento de oração que as pessoas apenas deram as mãos ali e começaram a pedir. Né? Não fizeram uma grande, né, manifestação com música, não, uma oração simples. Ou num momento de Léxio Divina, né? Ou na oração do terço, ou participando da Santa Missa, ou uma pessoa que chegou e estava vendo a adoração ao Santíssimo Sacramento, ou ouvindo uma música. Tantos modos de conversão, algum deles tocou você e a partir daí a sua caminhada começou. Como é que foi ela? Né? Deixe nos comentários, eu gostaria de saber sua história também. Como é que foi? Né? E eu acho que é isso, né? Conseguimos, explicamos. E eu dei uma base geral, mostrei para vocês que aqui ó, a gente estuda, tá? A gente estuda. Então eu estou falando com base. Eu espero que você tenha entendido, tenha ficado claro para você. E a partir daí, se você tiver outra dúvida, coloque aí. Vamos ver se a gente vai poder responder. Eu fico muito contente de poder responder esta pergunta. Há muito tempo eu queria fazer esse vídeo. Alguém abriu a possibilidade
para que ela pudesse ser respondida. A todos vocês, que Deus os guarde.